agora nós vamos ler a palavra do Senhor. Apocalipse 3, verso 10. Então, diz ali a palavra do Senhor: ah, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 18. Aliás, Salmo 119 primeiro, tá? Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11, vamos ver, a gente já leu alguns textos sobre guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, esse guardar é questão de ouvir ou escutar, né? Você parar para ouvir a palavra do Senhor. E segundo Timóteo 4:7, né? Vamos lá, segundo Timóteo 4:7, nós temos que guardar essa palavra aí, que é a única coisa que nos livra de pecar. O verso 7 de 2 Timóteo, ele vai dizer assim, ó: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto e juízo me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida. Amém. Maranata, vem Jesus. Esses somos nós. E Romanos 8:18. Todos aqueles que guardam a palavra do Senhor se livram de pecar e aprendem a amar o Senhor. E certamente obterá a vitória, como o apóstolo Paulo obteve, nós também. Em breve conquistaremos a nossa coroa. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Só para. Volta ali, Gustavo, só para a gente dar um adendo aqui. Ó, o apóstolo Paulo ele chega em Romanos capítulo 8 e ele coloca aí, ó, nenhum sofrimento presente pode ser comparado com aquilo que nós vamos ter no futuro, no céu. Não, também não é uma expectativa só, nossa, minha vida vai ser um infortúnio, uma desgraça na terra e lá no céu vou ter tudo de bom. Não somente isso, né? Lucas 16 vai falar isso, a parábola de rico Lázaro, Deus fala isso, né? Você teve tudo de bom na terra e Lázaro só sofrimento. Não é essa a perspectiva, mas é de o sofrimento que o pecado traz aflige a vida do cristão. Nós lemos lá as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5 e traz isso na mente. E essa ardente expectativa, né, da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E sabe o que é mais tremendo? É assim, até a própria natureza, ela se beneficia da bondade e a misericórdia do povo de Deus, que não é tão ganancioso, não deveria ser, né, em um momento, e buscar, assim, porque aí essa questão da destruição do meio ambiente prejudica aquilo que Deus criou. É como se alguém entrasse no jardim que eu e você construímos e começasse a destruir tudo e falar, não, ó, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Já, como é que você se sentiria se alguém entrasse num jardim que você construiu, que plantasse lá uma árvore e botasse tudo no chão para construir um asfalto, alguma coisa que a gente olha assim, assim é o coração de Deus. Essa questão do meio ambiente está no coração de Deus, da natureza, porque Ele criou. Até a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. Fala, pelo amor de Deus, Pai, revela em todo mundo e vem, né, para parar essa destruição. Parece que agora ficou pior.
Antigamente parece que o pessoal se preocupava mais com o meio ambiente, agora parece que vamos destruir de uma vez logo e acabar com isso. Infelizmente é o que parece, pois a criação está sujeita à vaidade. É isso que nós estamos falando. Quando Adão entrega as chaves, né, para Satanás lá no paraíso, as chaves da terra, a mordomia da terra, ele subjugou a terra. E nós vimos que essa questão do cativeiro babilônico de 70 anos foi porque o povo de Israel não guardou a terra, né, no ano sabático, que era no sétimo ano, que a terra deveria descansar. Então, foram 490 anos de exploração, exploração, exploração. Aí Deus falou: então tá bom, vou pegar cada ano que vocês não me deram na terra, e agora vocês vão ficar no cativeiro e a terra vai ficar lá sozinha. E aí a terra se recuperou, renasceu. É, Neemias vai falar que a terra, Israel estava desolada, mas Deus permitiu para reconstruir o meio ambiente que estava lá. Então, dizer que Deus não se preocupa com isso chega a ser até enfadonho, né? Porque ele criou. Ele cria o jardim, planta o homem no jardim, diz a palavra do Senhor, né? Plantou um jardim no meio do Éden ali. Então, assim, sabe que quando você faz a melhor coisa para alguém, assim foi Deus, assim, ele prepara um jardim. Então, assim, não tem como rejeitar isso. E isso é uma preocupação que a gente tem que ter também. Cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar. Então, pois a criação está sujeita, infelizmente, ao pecado do homem, não voluntariamente, ela não teve escolha, ou seja, um mordomo que era nós, entregamos para Satanás a destruição dela. Mas por causa daquele que a sujeitou, eu e você, na esperança de que a própria criação será redimida, pode subir, do cativeiro, e aí, olha só, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós. Olha só, é isso que o homem não entende. A destruição do meio ambiente prejudica ele mesmo, mas a ganância do homem chega ao ponto de não, sei lá, falta inteligência ou capacidade mental, não sei. O pecado tem esse poder de roubar do homem o discernimento e a capacidade de pensar. Que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então, uma vez adotados por Cristo, pelo sangue do Calvário, agora nós temos que esperar essa redenção do nosso corpo e nunca mais vamos ter aí fome ou sede, como diz João capítulo 4, nunca mais vai ter doença sobre o nosso corpo, antes teremos um corpo glorificado, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Essa é a esperança que aparece em Apocalipse 3:10. Aí, continuando, ele vai falar: ó, porque guardaste a palavra da minha esperança, também eu te guardarei na hora da provação. Então, vamos lá para 1 Coríntios 10:13. Obrigado, sabe? 1 Coríntios 10:13. Então, Deus tem nos guardado na hora da aprovação. O negócio vai ferver aí. E graças a Deus, e aí novamente, alguém pergunta, por que que nós acreditamos que a igreja não vai entrar na tribulação? Olha, mais outro texto aqui que confirma, porque nós não vamos passar por ela, porque Deus nos guardará na hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha só, guardar, nos tirar. A palavra aqui
esconder, né, tirar de foco. Então vamos lá, 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nós somos capazes de suportar as tentações, as mentiras de Satanás. Deus vai nos dar um escape. Agora, na grande tribulação, esse aí, Deus vai nos preservar. E aí isso é mais legal, porque nós não vamos precisar passar por essa situação. Então, isso é algo que realmente muda todo qualquer medo ou anseio de que nós vamos passar pela tribulação. Mateus 24, 21, vamos ver só um pouquinho aqui, Mateus 24, 21. Vamos a Mateus 24, 15, a partir do 15. Do 15 até o 22, acho que é mais legal. Ó, quando, pois, vides a abominável desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, que entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte, quem estiver sobreirado não desça tirar a casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua casa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, ó, serão 7 anos de grande tribulação. O Espírito Santo não vai estar aqui. Se Deus não tivesse abreviado para 3 anos e meio, em vez de 7 dias, 3 anos e meio, né, metade de um dia aí, ninguém, os convidados de última hora, nem eles seriam salvos. Tamanho por isso é isso que Deus vai preservar a igreja dele, nós. Senão nem os escolhidos, o pessoal está achando que vai ser algo. Só o Espírito Santo não vai estar. Gente, é assim. Eu nem imagino como é que será um mundo onde o Espírito Santo não está. Sodoma e Gomorra vai parecer santa perto daqueles dias. Essa é a verdade, né? A, a tribo de Dan, quando fez toda aquela desgraceira lá com relação ao levita e a mulher do levita, isso aí vai ser fichinha perto do que vai acontecer na tribulação, porque o homem vai estar assim pior do que bicho. Então assim, se Deus não amasse os escolhidos e abreviasse esse tempo, ninguém seria salvo. Porque, gente, vai ser algo. Até os filmes que a gente vê sobre a tribulação não tem noção. Graças a Deus. Porque a gente vai ver no meio da tribulação os demônios que estão presos em prisão lá desde Gênesis capítulo 6, que Deus tem guardado as chaves dentro do abismo, os infelizes vão ser soltos. Então, assim, eles são piores do que Satanás, se é que pode existir esse grupo de demônios principados que estão presos no abismo, serão soltos no meio da tribulação. E ali, aí o negócio, gente, não tem noção. Graças a Deus
que nós não vamos estar aqui. E que Deus tenha misericórdia de quem estiver. Essa é a nossa oração. Por isso que é tão importante pregar de Jesus, porque ele está tão perto. E aí, quando ele voltar, isso vai ser muito complicado. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, desde que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias, ou eis no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. É logo depois da grande tribulação, nós vamos ver que um terço da terra vai morrer. Se a gente fala de um terço hoje, nós somos em 8 bilhões. Se a gente estiver falando de um terço aí, estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas vão morrer. Imagine esse monte de cadáver. A palavra de Deus diz que o sangue vai cobrir a terra até 15 centímetros de sangue. Né? Não na terra inteira, lógico, mas nos vales, né? Onde estiver os corpos ali, é, vai. Eu estava lendo, depois a gente pode falar, que antigamente esses carniceiros, abutres, urubus, tudo, eles botavam um ovo. E a partir da década de 70, parece que eles botam 3 ovos. É assim, Deus preparando no meio, na natureza, alguém para comer toda essa carne aí. E, gente, vai ser algo assim, o cheiro de morte, essa é a verdade. E de sangue vai estar empesteado na terra. Vai ser um lugar, vai ser um momento muito sombrio na história da humanidade, como nunca jamais houve. E a gente vai ver isso. É importante a gente entender isso, porque o tempo, se não parece muito, é, parece que a grande tribulação é uma prova aí, tudo, é algo tranquilo, não é nada tranquilo, não. Pouco se fala da vinda de Jesus, e isso não é bom. Antigamente se falava mais, né? Por isso que nós estamos aqui tentando alertar o homem, como Noé gritava lá durante 120 anos sobre o julgamento de Deus e não precisava tanta gente morrer afogada, né? Assim como foi é, o sobrinho, né, de Abraão, Ló, alertando para o povo de Sodoma e Gomorra que veria o julgamento e eles não deram ouvido nem deram crédito. Uma morte desnecessária. Essa é a verdade. Morte porque Deus não se agrada da morte de ninguém. É como um arauto que fica gritando, gritando, mas as pessoas não estão ouvindo. Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e a nós também todos os dias. Primeiro Crônicas, vamos lá para Primeiro Crônicas 29, 17. Primeiro Crônicas 29, 17, né? Para o Apocalipse diz para experimentar os que habitam na terra. Não nós, porque nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, não seremos experimentados, uma vez que a gente nem vai estar aqui. Glória a Deus por isso. Mas capítulo de 2 Crônicas 29, 17 diz, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias, né? Aí, essa questão da construção do Templo de Salomão, mas ele, no começo, ele fala ali, né, que provas o coração, né, de cada um. O verso 17, ele começa assim, bem sei que tu provas o coração e que da sinceridade te agrada. Então, assim, Deus tem provado
Gênesis 22, vamos lá para 1:18. Gênesis capítulo 22, verso 1. Gênesis capítulo 22, verso 1. Então, ó, Deus, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Então, assim, ele disse: Abraão, este te respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, que amas. Então, Isaque nasceu quando Abraão tinha 100 anos, né? Ele era centenário. Provavelmente aqui Isaque tinha 12 anos, quando Deus pede para provar o amor lá, né? E aí você pode descendo, vamos lá para o verso 22. Aí ele vai no Monte Moriá, tudo, né? O verso 22, tomou Abraão lá, isso, olha só, 22. Ah, pode subir, passei demais aqui. Isso, sobe um pouquinho. Isso, aí, o verso 15, ó. Então bradou do céu pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou seus servos juntos e foram para Berseba, onde fixou residência. E nós já aprendemos ontem que nós somos judeus por herança aí, judeus de verdade, como diz o apóstolo Paulo, né? Em Romanos a gente já viu, circuncidados no coração e não na carne. Ou seja, na verdade, nós não somos judeus, né? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nós somos herdeiros de todas essas bênçãos aí. Exatamente isso. Filhos de Abraão, como diz Romanos ontem, que a gente leu aí, Gálatas também, o apóstolo Paulo falou em Romanos e Gálatas, né? Mas isso foi ontem, graças a Deus a gente já entendeu isso aí, né? Vamos lá para Salmo 139, verso 23. Salmo 139, verso 23. Então, o que diz a palavra de Deus? Ó, sonda, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, o próprio Davi, o salmista, não Davi, mas o salmista do Salmo 119, ele vai trazer isso, né? 139, ele vai trazer isso em mente, né? Sonda em mim e me conhece o coração. Ninguém mais conhece nosso coração além de Deus. E prova, né? Vê aí, prova, vê se tem alguma coisa que não lhe agrada e tira de mim e guia-me pelo caminho eterno. Como diz o Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça. É, então vamos lá. O verso 10 ainda, ó, porque ele diz aí, para experimentar o que habita na terra. Só voltando aqui, ó, para provar, para a provação que há de vir no mundo inteiro. Eu separei aqui no Gálatas 5:22, né, só voltando ali, falar um pouquinho mais da tribulação. Eu tinha separado alguns textos aqui, porque é importante. A gente vai, Gálatas 5:22, olha só para a gente entender. Então vamos lá, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, como as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos de possuir, de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, como diz Efésios capítulo 6, nossa luta não é contra carne nem sangue,
Mas Deus deu aí um alerta para nós, né? É, deixar essas paixões do mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. E olha só, por que que eu separei esse texto? Porque nós vivemos um momento em que os evangélicos, a saber nós, alguns têm citado, incitado o ódio, provocando, né, por inveja, sei lá, procurando vanglória, querer aparecer, provocando uns aos outros. Triste, porque é aquilo que a gente tem batido aqui na tecla, né? O cristão não é para violência, o cristão não é para discórdia, o cristão não é para briga, né? Como diz o próprio Senhor Jesus, quem dá espada vive, da espada morrerá. Graças a Deus que a única espada que nós temos é a palavra de Deus, que é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de separar juntas de medulas, alma de espírito. É essa palavra que diz Efésios, tomar a palavra de Deus, né? Assim, o escudo da justiça, lá, o escudo da fé, capacete da salvação, as sandálias do evangelho da paz, né? Esse é o nosso evangelho, o evangelho da paz, né? Uma vez cingidos por essa armadura celestial, né? Capacete da salvação. Então, nós temos essa armadura, é isso que nós temos, né? Vamos para Marcos 13, 19. Marcos 13, 8, Evangelho de Marcos, verso 8, 13, 8, depois a gente lê o verso 19. Marcos 13, verso 8, depois a gente lê o 19. Já está aqui, aí é mais fácil. O 8. Então, olha só. Porque se levantará nação contra nação, né? E reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares e também fome. Essas coisas são o princípio das dores. Então, o que a gente tem que entender? Nação contra nação, a gente já tem aí, né, de novo, né, essa incursão aí da Rússia contra a Ucrânia, a questão das guerras na Chechênia, a questão da guerra da Israel contra a Palestina, agora bombardeou o Catar, né, nós temos a questão ainda a, da África, o Sudão, né, aí tem essa questão de várias, agora Estados Unidos, tentando a questão da Venezuela, e assim, esses rumores de guerra e guerra já estão acontecendo. Terremoto, infelizmente, de vez em quando aparece um. O Haiti parece que é o mais sortudo, né? Ó, falei errado aqui. Infelizmente, parece que ele é o que sofre mais, porque o Haiti, ele quantas vidas estão sendo ceifadas lá por causa desses terremotos que acontecem? 2010, 2012, assim, muitas vidas foram ceifadas por causa disso, né? E a gente vê, né? Então, assim, e pior, né? A fome, nem precisa dizer fome, a região da Eritreia, Etiópia, Somália, nossa, a gente vê essa questão dos palestinos lá morrendo de fome. Eu falo, gente, e aquilo que a gente falou ontem, né? Tem bastante cristão palestino, né? Estão matando os filhos de Abraão lá. Imagine se alguém fala isso para aquele povo lá, né? Imagine Jesus falando que tinha filhos de Abraão ali na Palestina. Tem, né? Já teria sido apedrejado Jesus lá atrás, né? É aqui de novo. Porque a palavra de Deus é assim, a gente tem que orar a Deus, porque Deus veio salvar vidas. Deus não veio salvar nacionalidades, vidas. Isso é importante, né? Então, assim, a gente olha a palavra de Deus e vê que isso aqui é o que está acontecendo hoje. Esses são os princípios da dores. E aí ele chega no verso, vamos lá para o verso 19,
Ah, não, pode ler aqui, ó. Volta ali, Gustavo. Vamos lá, porque isso aqui fala da grande tribulação. Ó. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Chegamos nesse ponto. Né? Muitos já morreram por causa do evangelho, poucos devem morrer ainda daqui para frente, comparado ao que já morreram antes, por causa do Evangelho de Jesus. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que o falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai e o filho, e os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. A gente já vê isso, um monte de filho matando o pai, irmão contra irmão. Sereis odiados de todas as causas. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que nós vamos viver daqui para frente vai ser muito preocupante, porque o Evangelho de Deus parece que ele está sendo deturpado a cada dia, né? Quando, pois, vides o abominável da desolação, e aí situado onde não deve estar, né? Ou seja, lá em Jerusalém, que vai vir o falso profeta, não deveria estar lá, mas vai aparecer, a gente vai ver isso aí, né? A besta que surge da terra, depois a gente vai ver isso aí mais para frente. Então, assim, o pessoal parece que o mundo não entendeu, e não vai entender porque é mundo, mas o povo de Deus parece que não está juntando o quebra-cabeça aí, né? Então, ó, quando, pois, vides o abominável da desolação, situado onde não deve estar, né? E o falso profeta e o anticristo vão para Jerusalém, e de lá eles começam a fazer umas incursões. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar a sua casa alguma coisa. É o que nós já lemos aí, né? Então, esse já é um alerta de Deus, nós passando ali. Amanhã a gente continua, vou ler em João, e a gente vai para lá. Mas o que nós temos que ver, entender hoje, daquilo que a gente já estudou, né? Graças a Deus a igreja não vai passar pela grande tribulação. Deus vai abreviar esse momento para salvar os convidados de última hora, resgatar esses, e aí vai vir uma grande desolação. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quem lê, entenda, como nós acabamos de ler. Que Deus nos dê esse entendimento, essa sabedoria, para não deixarmos ser enganados por Satanás, nem por espíritos enganadores, mas alertas, pregando de Jesus para toda criatura. Esse é o momento de pregar de Jesus com vontade e força, salvar o maior número de pessoas possíveis. É como se você e eu estivéssemos num barco e abriu a porta deixando todo mundo entrar antes que a chuva venha aí. Que Deus nos guarde nesse dia, amém? Papai, quero agradecer pelo aquilo que o Senhor nos tem alertado, nos ensinado. O Senhor ama todos. Peço a Deus que o Senhor intervenha nos líderes mundiais aí, tanto aqueles que governam a Rússia, Israel, a Ucrânia, Palestina, ó Deus, a região da Chechênia, na África, Pai, na América do Norte, na América do Sul, tantos líderes que, na vaidade do seu coração, têm entregue milhares e milhares de pessoas à morte todos os dias. E o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Faz tua justiça. Começa a pesar a mão naqueles que têm mandado seus cordeiros
para o matadouro, meu Deus, como o Senhor falou lá atrás. Tenha misericórdia dessas almas. Crianças que não sabem nem sempre discernir entre a mão esquerda e a direita, como o Senhor falou, Pai, lá para Jonas. O Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Que elas tenham pessoas que possam falar do teu amor. Se não nós, coloque outras pessoas para pregar do teu evangelho. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe. Que bênção estarmos juntos nesse dia, viu? Fique com Deus aí, em nome de Jesus.